Alô galera do WCM, hoje vamos falar um pouco sobre o pilar de manutenção profissional. Este é o primeiro de uma série de vídeos sobre este pilar, para explicar um pouco como funciona a metodologia e quais são os principais objetivos e qual é a estrutura dos 7 passos de implementação, principalmente os passos reativos, de 0 até 3. Então, começando a falar um pouco sobre o pilar de manutenção profissional, podemos dizer que este pilar é um daqueles que tem uma origem mais, uma origem mais forte uma ligação mais forte com o TPM. Se vamos ver, o nome do pilar é exatamente o mesmo nome do TPM, é uma metodologia muito técnica, aquela da manutenção profissional, mas extremamente consolidada ao longo do tempo. É suficiente pensar, por exemplo, que o nome TPM foi patenteado pelo JPM, o Japanese Institute of Plant Maintenance, em 1960, ou pelo menos na década de 60, e desde então a metodologia foi aplicada em inúmeras fábricas com resultados cada vez espetaculares. Então é uma metodologia muito bem consolidada e seguindo o passo a passo desta metodologia, com certeza é possível chegar nos resultados prometidos, que são 0 quebras. E falando dos principais objetivos do pilar de manutenção profissional, é exatamente este o objetivo, aquele de maximizar a disponibilidade, a confiabilidade dos equipamentos, zerando as quebras, isso já a partir do passo 3 da metodologia, e uma vez chegado no objetivo, na meta, na verdade, de 0 quebras, é possível começar a trabalhar no segundo objetivo do pilar, que é aquele de minimizar os custos de manutenção. A minimização dos custos de manutenção, através principalmente das ações dos passos preventivos e proativos, é a segunda meta fundamental do pilar. Mas podemos dizer, desde o início, que ao longo de todo o pilar, desde o passo 0 e 1, até o final do passo 7, o conceito de avaliar corretamente o benefício e o custo das atividades é um conceito fortíssimo, como em todo o WCM, na verdade. Então, quais serão os temas principais que trataremos aqui neste curso? Basicamente falaremos de todos os tópicos, os temas do radar chart reativo aqui à minha direita. No radar chart reativo podemos ver que os primeiros 3 tópicos são o princípio de 5G, 5WMH e 5 porquê e 7 ferramentas do WCM. Essas 3 ferramentas, esses 3 conceitos, na verdade, nós não trataremos neste curso, simplesmente porque já temos uma série de vídeos, e aqui em cima vou deixar um link para vocês assistirem. Temos toda uma série de vídeos que fala justamente sobre esses 3 tópicos, que são, na verdade, comuns a praticamente todos os pilares do WCM. Então, a gente pensou bem de tratar esse tópico de uma vez por toda, com esta série de vídeos que falam especificamente sobre esses tópicos. Invece, neste curso, falaremos do resto dos tópicos deste radar reativo, como disse, ou seja, abrange os passos 0, 1, 2 e 3 da metodologia, que são teoria da manutenção, classificação das máquinas, o conceito de OEE, como mensurar o OEE, passo 1, 2 e 3 da metodologia e como criar procedimentos de manutenção padronizados, chamados no WCM de SMP. Agora, antes de falar desses tópicos do radar, é bom introduzir um pouco o pilar, explicar um pouco quais são os 7 passos. Nós já falamos que o objetivo desta metodologia é aumentar a confiabilidade, reduzir as quebras, até chegar a 0 quebras nos equipamentos que estão sendo trabalhados e minimizar os custos de manutenção. Como fazer isso? A metodologia, como sempre, como todas as metodologias do WCM, é uma metodologia em 7 passos e existe também um passo de preparação
chamado de passo zero, que é um passo, na verdade, bem importante na manutenção profissional, porque é rico de atividades importantes, a primeira das quais é, com certeza, a classificação das máquinas e a identificação das máquinas modelo e depois das máquinas de expansão. Outras atividades do passo zero são, por exemplo, começar a implantação do formulário de análise de quebras, chamados no WCM de EWO, Emergency Work Order. É fundamental também fazer o treinamento dos operadores de manutenção e operadores de produção que participam de algumas atividades de manutenção autônoma juntos com a manutenção profissional. É importantíssimo também fazer e organizar o material de manutenção, os assim chamados de spare parts, fazendo um 5S no box de manutenção. Tem outras atividades importantes. Gostaria de destacar a importância de uma atividade que é aquela de começar a fazer a lubrificação dos equipamentos. Esta é uma atividade fundamental para reduzir de forma significativa, desde o início, o número de quebras do equipamento. O primeiro passo, uma vez terminado o passo zero, é aquele de restabelecer a degradação acelerada, eliminar a condição de degradação acelerada do equipamento. Quando o equipamento não recebeu por muito tempo a correta manutenção, é fácil encontrá-lo em condições de desgaste, de degradação. Então é necessário, com a participação da manutenção autônoma, restabelecer as condições originais e trabalhar para substituir componentes quebrados, consertar, reparar componentes desgastados, de forma que o equipamento possa voltar em condições similares ou mais próximo possíveis àquelas que são as condições originais do equipamento. Desta forma, vocês poderão já perceber e mensurar uma redução significativa das quebras no equipamento. Mas, para consolidar esta tendência positiva de redução de quebras, é necessário trabalhar com o passo 2 naquela que é chamada de análise de quebras. Então, o foco do passo 2 é aquele de analisar todas as falhas residuais que ocorrem após o passo 1 e identificar a causa raiz para tomar contromedidas. Desta forma, você vai fortalecendo o seu equipamento, tornando o seu equipamento cada vez mais robusto, para conseguir chegar muito próximo de zero quebras no passo 3. No passo 3 você consolida o resultado de zero quebras, sempre lembrando que zero quebras no WCM significa zero quebras por no mínimo 3 meses consecutivos. Então no passo 3 você aproveita da experiência acumulada nos passos 0, 1 e 2 para criar os primeiros ciclos de manutenção padronizadas. Normalmente são os ciclos com base ao tempo, e através desses ciclos você vai conseguir, executando esses ciclos de acordo com o planejamento e o cronograma de manutenção, vocês poderão manter ao longo do tempo o resultado de zero quebras. Foco também do passo 3 é aquele de padronizar as atividades de manutenção, gerando aquilo que se chamam de SMP, Standard Maintenance Procedure, ou procedimentos de manutenção padronizados. Só para dar também uma visão geral sobre os passos preventivos e proativos, vou falar aqui que o passo 4 tem a ver com o fortalecer os componentes, identificando soluções para prolongar a vida útil desses componentes. O passo 5 tem um foco na criação de um sistema de manutenção de tipo preditivo. O passo 6 foca na gestão dos custos de manutenção, para se chegar no passo 7, naquilo que é chamado de sistema de gestão da manutenção completamente implementado.